Graça e paz, que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Graças a Deus que nós estamos em mais um dia de edificação espiritual, de mensagens que trazem alimento para a nossa alma. Eu espero que você esteja sendo edificado pelas nossas mensagens, e se você estiver sendo edificado, se você sentir que realmente está sendo abençoado, abençoe outras pessoas também. Compartilhe essas mensagens com outras pessoas e também convide-as para que façam parte da nossa família, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, curtindo nossos vídeos e principalmente compartilhando as nossas mensagens. Hoje nós estamos na terceira mensagem, ou no terceiro vídeo da nossa série de mensagens que edificam a nossa alma sobre alcançando as vitórias nas diversidades, não é? E eu espero que mais essa mensagem possam servir de bênção para a sua vida, porque mensagens como essa vão gerando fé no seu coração, e a fé é o elemento sobrenatural que nos ajuda a fazer com que a mão de Deus se mova ao nosso favor. No livro de escritor aos Hebreus está escrito no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus, e que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele galardoa aqueles que o buscam. Então você é um candidato em evidência para que esta fé seja manifestada no seu coração, e com esta fé você possa alcançar vitórias. Hoje nós vamos falar mais então uma parte da mensagem, e a primeira coisa que eu quero dizer a você é que Deus deseja usar você independente do seu problema. Veja, querido, querida, se o Senhor tivesse a intenção de usar somente aqueles que não enfrentam aflições, aqueles que não têm luta nenhuma, aqueles que não têm problema nenhum, simplesmente Deus teria dificuldade em encontrar essas pessoas, porque eu entendo que essas pessoas não existem. Mas Ele tem todo o poder, Deus tem todo o poder para Ele capacitar a quem Ele quiser. E normalmente Ele escolhe alguém pela sua sinceridade. Se Deus fosse nos escolher por conta das nossas fraquezas, falhas e limitações, nenhum de nós seríamos escolhido. Mas Deus está olhando para a nossa sinceridade, não é? E Deus está olhando para a nossa vontade em cumprir os seus desígnios, os seus propósitos. Vamos ver o que está escrito em 2 de Coríntios, capítulo de número 8, versículo de 1 a 4. 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Está escrito assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Pedimos-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Então veja que nesse texto aqui nós estamos vendo que o povo de Deus, mesmo sendo pobre, estando em dificuldade financeira, ajudou os irmãos que eram menos abastados ainda, que estavam na Judéia. Os cristãos da Macedônia não se fizeram de coitadinhos, a gente não tem condição nenhuma, nós não podemos contribuir com ninguém, olha a nossa situação. Não, eles não ignoraram a situação difícil das outras pessoas, dos outros irmãos. Antes, de bom grado, com alegria, como diz o texto aqui da palavra de Deus, eles tiveram misericórdia e ajudaram seus irmãos
que passavam fome lá porque estavam perseguidos por conta do evangelho. A igreja estava sendo perseguida lá. Então eu pego esse texto aqui, esse trechinho aqui, e eu posso afirmar que isso é profético para a sua vida, não é? Mesmo que você tenha problemas, mesmo que você esteja em dificuldades, mesmo que você esteja passando prova, Deus, que é poderoso, vai usá-lo como canal para ajudar o próximo. Deus vai usar você, mesmo na dificuldade, para ajudar a outras pessoas. Por quê? Porque a fonte de toda a riqueza é Ele e é dele. Você é um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. Agora vamos para outro texto bíblico, que está lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos lá? Vamos para 1 Reis? 1 Reis, capítulo de número 17, versículos 8 a 16. O que é que está escrito? Vamos lá. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher apanhando lenha. E ele a chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, um pouco de água que beba. Então, indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traze também agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor Deus, que nenhum bolo tenho, senão um punhado de farinha na panela, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze isso primeiro para mim um bocado pequeno, e traze-mo para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Olha que história linda, maravilhosa, de milagre. O alimento que havia em sua casa era insuficiente para ela e para o filho. Entretanto, Deus mandou o profeta Elias àquela cidade para ser sustentado por tal mulher. Vocês estão vendo? Ao encontrá-la, Elias lhe pediu água e algo para comer. A princípio, a viúva ela titubeou, porque ela não possuía comida suficiente para alimentar outra pessoa. E veja, uma mãe com um filho, que está passando necessidade, que tem pouca coisa em casa. Qual é a prioridade dessa mãe? É atender o seu filho. Só tinha um pouquinho de farinha para fazer um bolo para ela e o filho. Mas veja a resposta do profeta que nós lemos aqui, no versículo 13. Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Que prova de fé, gente! E a viúva, ela obedeceu a Elias, e note o que ocorreu. Está dizendo que ela fez conforme a palavra de Elias. E assim, o que aconteceu, meus amados? O que aconteceu quando aquela viúva obedeceu a palavra de Elias? O que foi que aconteceu? No versículo 15 e 16, está dizendo que a farinha não acabou da panela, e da botija não acabou o azeite. Sabe qual foi o segredo daquela mulher? Crer e obedecer. Ela creu
e ela obedeceu. Então o seu problema é grande, você está com um vulto de problemas e você não imagina nem como é que você vai sair desse problema. Está difícil, está impossível, você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. Não vê nem ninguém que possa te ajudar. Você está num beco, como diz a linguagem, sem saída, num caminho em que não há mais como ultrapassar. Não importa, Deus quer usar você e Ele vai usar você. Tenha fé, obedeça ao Senhor, que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Até aqui eu destaquei todos os que enfrentam problemas, não é? E que as decisões que eles tomarem não podem ser precipitadas e que Deus nos usa independente das lutas pelas quais nós estamos passando. Aí você vai perguntar assim, mas então, para que é que servem as adversidades? A resposta eu vou continuar dando ainda neste vídeo aqui. Veja, eu já disse e vou repetir aqui, talvez pela terceira ou quarta vez, que as lutas servem para nos aperfeiçoar. Vou dizer de novo, não pense que as adversidades servem apenas para o seu sofrimento, nem que Deus é um tirano que deseja ver você padecer. É claro que as aflições, gente, elas acontecem com a permissão do Senhor e elas têm um propósito definido por Ele, já está tracejado por Ele. Contudo, o Criador não se alegra com o sofrimento do justo. Antes, Ele espera que seus filhos utilizem desse período, desse pedaço de estrada difícil, não é? Para o seu próprio amadurecimento e aprendizado. Então não se engane, a vida cristã tem muitos momentos difíceis. Paulo foi um especialista, posso abrir aqui aspas, dizer isso entre aspas, em tribulação. Ele chegou a descrever essas tribulações, algumas delas, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 27, quando ele estava defendendo o seu apostolado. Vamos ver o que está escrito lá? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 27. Está escrito assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Ele vai descrevendo mais, gente. Esse homem parece que deu as mãos para a tribulação. Parece que ele deu uma mão para a tribulação, uma mão para a prova e saiu andando pelo caminho da vida. Não é? E outra coisa, meus queridos, Paulo foi caluniado, traído, já li aqui, rejeitado, perseguido. Vocês viram aqui no texto, açoitado, preso. Repito aqui, passou fome, frio, sofreu naufrágio, muitas tribulações, mas manteve-se firme na fé. Ele confiava no Senhor e sabia que em cada angústia por que passava havia um propósito de Deus para a sua vida. Então as adversidades, as lutas, as batalhas proporcionam alguns benefícios e ensinamentos para o cristão, e Paulo sabia disso. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido, hoje, aqui, nesta mensagem,
O que eu quero dizer para você nesta mensagem é: não fique sem disposição para a vida por causa das adversidades. Eu sempre olho para cá, como eu disse para vocês no vídeo passado, por conta do cronômetro que eu estou usando aqui para poder marcar no máximo 20 minutos de vídeo, tá bom? Então, voltando aqui, não permita que as lutas façam você perder a confiança em Deus. No Salmo 34, 19, está dizendo assim: muitas são as aflições do justo, muitas, mas o Senhor o livra de todas. Então, força, lute um pouco mais, não desanima, não joga a toalha, prossiga no seu caminho, confia no Senhor, porque Ele vai te ajudar a pelo menos, ou em pelo menos 3 coisas, não é? E essas 3 coisas estão sendo produzidas, que é a paciência, a experiência e a esperança. Então o cristão precisa dessas 3 coisas para o caminho da vida: esperança, experiência e paciência. E a paciência, ela é produzida com a tribulação. Não adianta orar pedindo paciência, é a tribulação que produz a paciência. Então são coisas importantíssimas para o cristão que deseja conhecer a Deus, fazer a vontade e receber a vida eterna. Então, amados, para concluir aqui a mensagem de hoje, não é? Essas lutas, elas vão gerar experiência, paciência, não é isso? Experiência e paciência. Então, veja, vamos lá. A vida do cristão, ela não é obra do acaso, não é? Tudo tem um propósito determinado por Deus. Até a tribulação, que em grego é tsar ou tsará, aflição, tristeza, e tlibo ou tlipsis, que é pressão, opressão, produz algo de bom como a paciência. É a capacidade de suportar as aflições com uma tranquilidade razoável. Por que essa tranquilidade razoável? Lá no íntimo, confiando que Deus está contigo e essa prova vai passar. Não é? Vai produzindo perseverança, que por sua vez produz a experiência e a esperança, como Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Então a esperança gerada, não é? E a experiência também gerada pelas lutas fez com que, não é? Paulo, e serve para nós também, vai fazer com que nós possamos enxergar a vida de outra maneira. Nós vamos ficar um pouco mais compreensivos, nós vamos ficar um pouco mais benevolentes, nós vamos ter misericórdia das pessoas que passam por lutas, e muitas vezes nós fazemos até um julgamento, não é? Dizendo, olha, deve ser pecado, não dá para estar bem com Deus não. Às vezes nós fazemos esse tipo de julgamento em nossa fraqueza. Nós vamos passar a ser mais misericordiosos, mais benevolentes em relação ao nosso próximo. Você se lembra de José e de Moisés? Para nós concluirmos aqui, eles foram homens, José e Moisés, que enfrentaram várias adversidades. Só que com essas adversidades, eles acabaram adquirindo experiência para que eles pudessem realizar o plano de Deus. José, antes dele ser exaltado lá no Egito, né, como rei de toda a terra do Egito, que era a maior potência daquela época, ele foi enganado pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele foi caluniado, ele foi esquecido pelos homens, mas um dia Deus fez com que o seu servo fosse lembrado, e este foi então elevado ao cargo de governador do Egito. Repito aqui, que era a maior potência política e bélica naquele tempo, não é? Era a maior potência econômica, cultural da época. E isso, por conta disso, por conta de todo aquele sofrimento que José passou, Deus trabalhou para que ele chegasse ao reinado, e por conta disso, não é? O povo de Israel sobreviveu, tá certo? E ainda Deus deu 430 anos, não é? Para que o povo permanecesse ali. Depois você vê lá Gênesis capítulo 37 até o 41. Então, veja, e Moisés? Moisés, depois de matar um egípcio, ele fugiu com medo para uma terra estrangeira. Ficou 40 anos no deserto, gente.
Só que ele foi chamado por Deus para conduzir os israelitas à terra prometida, um anônimo, fujão, medroso, escondido. E Deus coloca esse homem, chama esse homem para colocar fim a um cativeiro, não é? Lá no Egito, e ainda conduzir esse homem, usando esse homem para conduzir o povo até a terra prometida, não é? E esse líder passou por grandes experiências com o Senhor. É só ler o livro de Êxodo. Então, como eles, por exemplo, né, eu dei exemplo aqui de Moisés e José, vários outros cristãos passaram por adversidades, mas vencem para a glória de Deus. E a sua experiência dos outros irmãos resulta em esperança para todos os membros do corpo de Cristo. Cada vez que a gente vê o irmão vencendo a prova, isso faz com que nós creiamos que, sendo Deus o mesmo, assim como ele agiu no passado, ele agirá novamente em nosso favor e venceremos por Cristo Jesus. Ok? Então, meu querido, não desanime, continue lutando. Você é alvo da bênção de Deus. Não permite que a falta de fé, setas malignas dizendo que não vai dar certo, ou que você é anônimo, está escondido. Não, Senhor, não existe ninguém que Deus não veja. Os olhos de Deus estão sobre você e sobre a sua casa. Amém? Então se alegra no Senhor, continue conosco aqui, vá se edificando. Eu também estou edificando lendo a palavra, eu transmitindo a palavra para vocês, também estou me edificando, porque este que vos fala também passa por provas e muitas provas, mas nós vamos vencer pelo sangue de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e também se inscrever em nosso canal, tá bom? Um abraço a todos, que a luz de Deus continue iluminando o seu caminho.